Para isso, nós vamos primeiro fazer uma breve introdução, só uma contextualização de quem é o autor, a peça. É na vertical mesmo? O gênero literário dessa peça, e aí a gente engata na leitura, tá? Então, para começar, eu vou apresentar um pouco do contexto histórico e da vida do Sêneca. Ele viveu no século I depois de Cristo, ele era um dos intelectuais da época, a família dele já vinha de intelectuais, ele frequentava o fórum, o pai dele também, ele vivia com os oradores da época, então ele era já um intelectual consagrado na época. Na hora que ele escreveu essa obra, a literatura latina já tinha sido consagrada muito antes com o primeiro imperador romano, que é o imperador Augusto. O Augusto, ele dedicou muita parte do governo dele a influenciar as artes, tanto que ele e o braço direito dele, Mecenas, fizeram um círculo de mecenas em que eles patrocinavam, de certa forma, os autores de obras e outras artes, para eles não precisarem se dedicar a mais nada além disso. Assim, a literatura latina se consagrou e depois vieram os outros imperadores, que seria na ordem o Tibério, o Calígula e o Cláudio, que é o personagem principal da nossa obra de hoje. Só que, ao contrário do Augusto, eles não viam os intelectuais de uma forma boa, eles não incentivavam os estudos, porque isso poderia representar uma ameaça para o governo deles, já que eles eram tiranos. Então, na época que o Sêneca nasceu e cresceu, primeiro o governador que estava na época, o Império, era do Calígula, que também era um tirano, só que ele nunca fez nenhuma ameaça diretamente ao Sêneca. Ele só se sentia ameaçado ele mesmo, só que quando ele morreu, quem matou ele foi a guarda pretoriana, que era a guarda de Roma, e eles queriam buscar um imperador que não fosse tão tirano, e quando eles viram Cláudio, que era um parente direto do Calígula, eles não viram nele uma ameaça, porque ele era gago, era manco, ele parecia meio bobão, e eles pensaram, vamos colocar ele no poder, que vai ser fácil de controlar. Mas também não deu muito certo, o Cláudio também virou um tirano, e também se sentiu ameaçado pela intelectualidade como do Sêneca. Então ele e a primeira mulher dele, a Messalina, resolveram botar o Sêneca em um exílio sem nenhuma razão aparente. Como eles eram tiranos mesmo, eles faziam essas coisas, e o Sêneca ficou 8 anos num exílio, numa cidade que na época era praticamente bárbara e era a maior época de produção do homem, porque ele estava entre seus 30 e 40 anos, que é o auge de produção literária dele. Então foi nesse contexto que ele escreveu a obra que a gente vai ver hoje, que é a Apocalossintose, que é com um certo rancor do Cláudio. Então é uma sátira ao Cláudio e ao seu governo tirânico por ter colocado ele nesse exílio sem razão nenhuma. Outras obras do Sêneca são também as tragédias, que acho que a gente conhece melhor, e os diálogos, que tem como a principal função passar a moral histórica dele. E dentro desse contexto mais amplo da sua produção filosófica e literária, que dá ao Sêneca uma imagem de um filósofo de pureza, muito culto e até uma imagem empodorada da figura do autor, a gente encontra uma obra de um outro gênero discursivo e literário, que é o gênero satírico. Completamente distante desse tom elevado e puro da sua tragédia e da sua filosofia. Quando a gente fala em sátira, nós pensamos sobretudo em um texto de caráter moralizante, ou em outras palavras, um texto em que o seu autor procura censurar ou repreender alguma personalidade pública, dando seu nome explícito ou não, em razão de algumas atitudes viciosas que essa personalidade cometeu, é claro, do ponto de vista da correção moral do tempo e da época em que o satírico escreveu e em que essa personalidade pública viveu e agiu. Ou também a sátira pode se dar não como uma invectiva a um nome específico, mas como uma reflexão crítica e até mesmo ácida às vezes sobre um vício, no sentido abstrato da palavra, sem um agente específico, outra vez. Por exemplo, a mentira ou a vileza ou a vontade dos governantes de mandar ao seu próprio contento.
Outro ponto da minha fala é especificar qual é o tipo de sátira em que essa obra do Sêneca, a Popula Suntuosa, se enquadra. Existe um tipo específico de sátira que nós chamamos de sátira menipeia, que foi, em língua latina, primeiramente cultivado pelo grande erudito romano do século I a.C., Terêncio Varrão, que escreveu uma extensa obra a que ele deu o título de Sátiras Menipeias. E esse nome vem por influência do filósofo grego do século III a.C., Menipo de Gádara, que escreveu essa obra de teor satírico, cuja principal característica estrutural é a mistura entre prosa e verso, de modo que a gente chama essas obras da sátira menipeia de prosímetros, uma mistura de prosa e verso. O próximo ponto da minha fala é aprofundar um pouco mais as características principais da sátira menipeia. E para isso é conveniente nós lembrarmos da natureza latina dessa palavra, da etimologia. Então a palavra sátira vem da palavra latina satura, que significava o que é equivalente hoje à salada de frutas. Então a sátura é uma salada de frutas discursiva, digamos, porque ela mistura muitos gêneros discursivos e literários diferentes, muitos tipos de linguagem. Então por isso a sátira é uma grande mistura, e a sátira menipeia é um forte exemplo, um prosímetro dessa mistura de gêneros. Bom, numa mesma obra de sátira menipeia se verificam gêneros elevados, por exemplo, o gênero historiográfico ou o gênero épico da poesia, que são acompanhados de uma linguagem solene, pomposa, com termos não vulgares. E esses gêneros elevados são misturados nessa mesma obra com gêneros baixos do discurso, por exemplo, a comédia, ou os gêneros alinhados à comédia. E a comédia não é mais do que uma representação dos caracteres, do caráter inferior, repugnante de algumas personalidades. Então esses dois gêneros de literatura ou discurso são misturados na mesma obra. Tal como são misturados na mesma obra dois tipos ou mais de linguagem. Então a linguagem solene e pomposa com a linguagem vulgar. E também são misturados o verso e a prosa. Para passar, e nessa mistura da sátira, nessa mistura de gêneros, os gêneros elevados, que dividem o espaço com os gêneros inferiores e baixos, não inferiores, baixos, esses gêneros elevados são usados não com a função poética de tornar o texto, a sátira em questão, um texto propriamente dito, ele mesmo elevado. Na verdade, esses gêneros mais elevados, como o gênero historiográfico e o épico, que ocorrem em partes na sátira, são usados em tom irônico e em tom de paródia também. Porque quando esses gêneros, essa linguagem épica, por exemplo, ou historiográfica, divide espaço com uma linguagem mais vulgar, isso acaba gerando um efeito cômico, risível, ridículo e absolutamente não elevado, que é um efeito próprio justamente para satirizar uma personalidade repugnante e cômica como é Cláudio, o imperador Cláudio. Então essa variedade estilística é própria da representação de um caráter inferior como é o Cláudio. O último ponto da minha fala é só um exemplo antes da gente prosseguir.
no início dessa nossa sátira menipeia, Apocalossintose, o narrador diz ao seu leitor o assunto de que ele vai tratar na sua obra. Então ele diz o seguinte, mais ou menos assim: eu vou contar sobre a morte do imperador Cláudio, que aconteceu em tal dia, em tal hora e de que maneira. E ele faz isso em tom muito pomposo, como é próprio dos discursos, dos textos historiográficos, em que os historiadores começam a sua obra assumindo um compromisso muito estrito com a verdade e com a seriedade no relato dos fatos e nada mais do que os fatos. No entanto, esse tom elevado do gênero historiográfico não é mantido na obra de Sêneca, na medida em que no mesmo parágrafo o autor diz, depois de falar umas palavras pomposas, que se ele não tiver com vontade de informar as fontes exatas de onde ele tirou esses fatos que ele vai relatar, ele não vai dizer. Se eu não tiver vontade, eu não vou dizer de onde eu tirei isso. Então ele assume uma posição mais ou menos cômica e não séria, como é própria dos historiadores. Bom, antes da gente entrar na leitura propriamente dita, só vou dar um resumo básico da obra para a gente conseguir acompanhar melhor cada parte. Vou começar explicando o título, que é a Apocalossintose, e é um jogo com duas palavras, que é a apoteose, a primeira palavra, que era um processo pelos quais os imperadores anteriores ao Cláudio passaram, que é depois da morte eles serem deificados, ou seja, eles eram transformados em deuses. E a outra palavra é a abóbora em grego, que seria uma brincadeira, então ao invés de ser transformado em um deus, ele seria transformado em uma abóbora, em um bobão, assim como ele foi na vida toda. Então, como o Miguel já falou, a obra começa com a morte do Cláudio e depois a cena é levada para o julgamento do céu, onde os deuses estão vendo se ele realmente merece ser deificado ou não, e a gente vai ver que ele não merece. São enumerados todos os atos horrendos que ele fez na vida dele, e ele vai ser condenado a ir para os infernos e passar sofrendo um castigo eterno, assim, eterno. Então, podemos começar. Cuidatum-se intelo antedienteltum nitius octobris anno novo nitius seculi felicissimi volo memoria ictate. Espera um pouquinho, isso é grego? Não, isso é latim. Mas tudo bem, vamos falar em português. Para isso vamos usar a tradução do Júlio David Leone, mas com algumas atualizações. Os acontecimentos que se passaram nos céus durante o dia 24 de setembro, primeiro ano de uma nova era de felicidade, eis o que quero transmitir à história. E sem ressentimento nem simpatias. Aqui será apresentada a verdade. Se por acaso alguém me perguntar de onde tirei essas notícias tão exatas, em primeiro lugar, se eu não tiver vontade, não vou responder. Quem poderá me forçar a isso? Eu sei que me tornei livre no mesmo instante em que acabou os seus dias aquele que tinha demonstrado a verdade do provérbio: um homem nasce rei ou idiota. Pelo contrário, se me agradar responder, direi aquilo que me der na telha. Quem alguma vez exigiu os juramentos de um historiador? Mas, se for preciso apresentar uma testemunha, dirija-se o leitor a Olavo, que viu Drusila recatada subir aos céus. Ele confirmará ter visto também Cláudio percorrer o mesmo itinerário com passos desiguais. Queira ou não, ele deve ver tudo o que acontece nos céus. É o inspetor da Via Ápia, onde passaram António, também o Divo Augusto e Tibério César, quando foram para os deuses. Se o interrogarmos, dirá tudo direitinho, mas a sós. No meio de muita gente, não abre a boca. Pois, desde o dia em que no Senado jurou ter visto Drusila subir aos céus, e como agradecimento por notícia tão bela, ninguém quis acreditar aquilo que ele tinha visto, declarou solenemente que nunca mais faria nenhuma revelação, mesmo que visse matar um homem no meio do fogo. Tudo o que ele me contou, aqui vou transcrever sem mudar uma vírgula, e que tudo isso possa transformar-se para ele em saúde e felicidade. Já tinha reduzido o Febo à luz com um caminho mais breve, e cresciam obscuras as horas contínuas do sono. Ao contrário, já Cíntia estendia vitoriosa seu reino,
Já o deforme inverno tirar os presentes jugundos, do outono opulento, já o vendimador demorando, de bapa envelhecido os pouquíssimos cachos apanhava. Talvez a gente vai entender melhor se eu disser assim. O mês era de setembro, o dia 24. Não sei a hora exata. É mais fácil pôr de acordo os filósofos do que os relógios. Bom, a hora, entre meio-dia e a primeira badalada. Ó, homens sem polidez, dirá o leitor. Em geral, os poetas não se contentam em descrever a aurora e o pôr do sol. Incomodam até o meio-dia. E tu queres deixar de lado uma hora tão bela? Já Febo com o carro dividira metade do curso, e mais perto da noite as bridas, cansado, agitava, a claridade extrema levando por curvos caminhos. Cláudio dispôs a sua alma para a partida, mas não encontrava a saída. Então Mercúrio, que sempre gostou do talento dele, chama de um lado uma das parcas e assim lhe fala. Mulher impiedosa, por que deixas padecer aquele infeliz? É hora de já ir. Nunca terá descanso depois de tão longas torturas. Durante 64 anos ele brigou com a própria alma. Por que não queres dar uma alegria a ele e ao seu povo? Deixe uma vez que os astrólogos adivinhem. Desde quando se tornou imperador, eles o enterraram cada ano, cada mês. Todavia, não é esquisito que eles não se orientem e que ninguém conheça a hora da morte dele. De fato, ninguém nunca pensou que ele tivesse nascido. Cumpre o teu dever. Dedenec melior aqua sine regnet in aula. Mata-o e no trono lhe suceda um outro mais digno. Mas Quoto retrucou. Eu tinha pensado por Hércules em deixá-lo em alguns dias, somente para poder conceder a cidadania aos poucos que ainda não a possuem. Ele decidira ver todos com a toga: gregos, gauleses, hispanos, britanos, milicianos, cristianos, americanos. Mas se acharem melhor deixar alguns estrangeiros para depois, então que seja assim. Abriu uma caixinha e pegou 4 carretéis de linho. Um era de Flávio, o segundo de Eduardo, o terceiro de Carlos e o quarto de Cláudio. E disse: Estes 4 deverão morrer no espaço de um ano, um pouco depois do outro. Dessa maneira, Cláudio não irá sem companhia. Não é bonito que uma pessoa, a qual até agora viu tantos milhares de aduladores ao seu redor, diante, atrás, por todos os lados, de repente fique sozinha, mas, por enquanto, contente-se com estes comparsas. Disse, e enrolando sobre o seu fuso funestos estames, interrompeu o curso real de uma tola existência. Láqueses, entretanto, coroada e enfeitada a cabeça, a testa e os cabelos guarnecidos de louro piéreo, cândidos fios deriva do velo que neve parece, e depois os envolve com dedos espertos. Os fios de nova cor se tingem, admiram-se disso as irmãs. A tosca lã, no instante, em precioso metal se transforma, e séculos de ouro procedem do fujo do fio. Não descansam as parcas, fiando o magnífico velo, fadiga entre as mais belas, derrocadas têm cheias as mãos. Corre alegre o trabalho, o fuso que rápido gira, naturalmente descem os doces e leves estames, e vencem de Titão a idade, de Nestor os anos. Está presente Febo com o canto, e se alegra da sorte. Contente agita o plectro, contente fornece as rocadas, prende-as com o canto alivia o trabalho. De fato, enquanto louvam a cítara e o canto fraterno, fiam mais depressa as mãos, o notável labor ultrapassa os destinos mortais. Deste fio nada seja tirado, Febo sussurra as parcas. O curso mortal ultrapasse quem a mim se assemelha no aspecto, na graça do rosto, também na voz, no canto. Ele, um século de ouro aos opressos, vai dar com alegria, vai quebrar o silêncio das leis. Assim como Lucífero dissipa no céu as estrelas, o Héspero no céu a volta dos astros anuncia, assim como depois das trevas a aurora difunde, a rubra luz e o sol cintilante o universo saúda, para fora das barreiras guiando com ímpeto carro, assim o novo César aparece, aclamado por Roma agora será Nero. Desprende-se a luto seu rosto, do cândido pescoço guarnecido de longos cabelos. Assim falou Apolo. E Láquesis, que tinha simpatia para com o personagem tão bela, contentou-o plenamente, dando por sua parte a Nero um presente ainda há muitos anos. Quanto a Cláudio, todos gritam: já vais tarde, querido. E ele de fato soltou a alma. Daquele momento em diante deixou de parecer vivo. Exalou o último suspiro enquanto assistia a um espetáculo de comediantes. Eis a razão pela qual eu gosto de estar longe dessa gente. As últimas palavras que ele pronunciou entre os homens, depois de ter soltado um som,
mais alto que de costume, pela parte do corpo com que se exprimia mais eloquentemente, foi esta: ai de mim, acho que me caguei todo. Se era verdade, não sei. O certo é que ele sempre cagou tudo mesmo. Quanto aconteceu depois sobre a terra é inútil narrá-lo. Vós sabeis muito bem, e não há perigo de que possa sair da memória aquilo que a alegria popular gravou tão fortemente. Ninguém esquece a própria felicidade. Ouvi antes o que aconteceu nos céus. Poderá confirmar tudo isso o meu informante, Olavo. Anunciam a Júpiter a chegada de um fulano, de estatura normal, cabelos quase brancos. Não deve ter boas intenções, pois abana continuamente a cabeça e cocheia do pé direito. Perguntei-lhe de onde vinha e respondeu não sei quê, com sons indistintos e voz confusa. Não compreendo sua língua, não é nem grego nem latino, nem de qualquer outro povo conhecido. Então Júpiter manda chamar Hércules, que viajara pelo mundo inteiro e devia conhecer todos os povos. Ele pede que investigue a raça daquele sujeito. Hércules, à primeira vista, sentiu grande medo, como se ainda não tivesse acabado de lutar contra os monstros. De fato, logo que viu aquele focinho nunca visto, aquele modo de andar tão esquisito, e ouviu aquela voz rouca e inarticulada, que não era de animal terrestre, mas parecia-se com a dos monstros marinhos, pensou: não acabei, eis meu 13º trabalho. Depois, olhando melhor, encontrou nele alguma aparência de homem. Aproximou-se e lhe perguntou em grego, coisa fácil para um natural da Grécia: Tis poteneis andron, oiepones ede toques? Qual o teu nome, o teu povo, a cidade em que moras, os pais? Alegra-se, Cláudio, lá também há filólogos, e já tem a esperança de poder encontrar lugar para suas fake news. Então, responde com um outro verso de Homero para indicar as suas qualidades, de César. Iliote meteron, ânimos que conheci pela sei. De Troia os ventos levaram-me à terra onde os romanos moram. Na verdade, o verso seguinte teria sido mais exato e igualmente homérico. Enta degó polin e praton, ole sadautus, onde toda a cidade saqueei, destruindo os seus homens. E certamente teria infligido gato por lebre a Hércules, que não é malicioso, se não estivesse ali a deusa Febre, a única divindade que tinha acompanhado Cláudio, deixando o seu templo. Todos os outros deuses ficaram em Roma. Este indivíduo, Assim falou a deusa, é mesmo um fanfarrão. Posso esclarecer tudo eu, que vivi tantos anos com ele. Nasceu em Campinas. Apresento-te um patrício do interior. Repito, nasceu a 16 léguas de Valinhos. É um agroboy autêntico. E como bom agroboy, apoderou-se de Roma. Garanto, nasceu em Campinas, onde durante tantos anos Quércia teve governo. Agora tu, que percorreste mais caminhos do que qualquer tropeiro profissional, deves conhecer os campineiros e saber que o Tietê está longe do rio 1000 léguas. Neste momento, Cláudio pega fogo e desabafa com um barulho danado. Ninguém compreendia nada. Certamente mandava que a Febre fosse presa e mandava com aquele seu gesto de arminha, todavia firme, para enviar a gente ao cadafalso. Ele tinha dado a ordem de cortar a cabeça, mas ali todos pareciam usar a cabeça, pois ninguém lhe dava ouvido. Ouve-me, Disse então Hércules: acabou a mamata. Aqui nesse país não escolhes o juiz. Vamos, dize logo a verdade, se não queres que eu acabe com essas tuas birras. E para que Cláudio tivesse mais medo, Hércules se transforma em ator trágico e declama: Dize depressa a terra onde nasceste, se não queres provar esta boa clava que tão ilustres príncipes matou. Que resmungo o teu lábio está cuspindo? Onde a cabeça trêmula viveu? Dize logo, no dia em que procurava as terras espéreas do Triforme Rei, para levar o nobre gado a Argo, um monte eu vi, que a lua nova ilumina e que sobre 2 rios horrendo pende. O ródano veloz e imenso corre, o volúvel arar procura o curso, e preguiçoso as margens vai lambendo. Deu-te o sopro da vida àquela terra? Declamou com muita alma e decisão, todavia não se sentia completamente sossegado, esperando sempre os pleguem do moro. Isso é grego de novo? Assim significa os raios do idiota. Mas Cláudio, vendo um adversário tão maciço, deixa de lado a conversa fiada, compreendendo que, se em Roma ninguém podia vencê-lo, ao contrário, ali não gozava do mesmo privilégio. Um campineiro só canta de galo no seu curral. Então, parece que disse o seguinte: Ó Hércules,
fortíssimo entre os deuses. Sempre tive confiança em ti e no teu auxílio para com os outros. Aliás, se me tivessem pedido um fiador, teria dado o teu nome. Tu me conheces melhor do que os outros, tá ok? De fato, vê se tu recorda. Eu, diante do teu templo, em Aparecida do Norte, administrava a justiça longos dias a fio, nos meses de janeiro e fevereiro, tá ok? Você sabe quantos tormentos eu aguentei, ouvindo dia e noite os advogados. Se por acaso a sorte tivesse jogado você entre aqueles causídicos, embora acreditando ser muito corajoso, você teria preferido limpar outra vez os estábulos de algias. Foi muito maior o estrume que eu tive de varrer, mas agora querendo... Chega, ninguém está entendendo nada. Intervém Hércules e dirige-se aos deuses no Senado. Ninguém acha esquisita a tua impetuosa entrada no Senado. Não há obstáculos que tu não possas superar. Todavia, seria bom sabermos qual Deus queres que este sujeito seja. Um Deus à maneira epicureia? Não é possível. Seria um Deus que não se incomoda por nada e não incomoda ninguém, ao contrário dele? Um Deus estoico? Mas como poderia ser redondo, conforme as palavras de Varrão, sem cabeça nem prepúcio? Embora... Espera um momento. Nele há alguma coisa do Deus estoico, pois não tem coração nem cabeça. Vamos! Se ele tivesse pedido o favor da apoteose a Saturno, ele, que verdadeiro príncipe das Saturnais, festejava durante o ano todo o mês deste Deus, não o teria obtido. Ainda menos poderia obtê-lo de Júpiter, que ele, quando lhe foi possível, condenou como incestuoso. De fato, condenou à morte seu genro Silano. E pergunto eu, por quê? Porque tendo uma irmã, a mais linda moça do mundo, que todos chamavam de Vênus, ele preferiu chamá-la Juno. Oh, ele dirá, gostaria de sabê-lo, por que mesmo a irmã? Ignorante, vai à escola. Em Atenas é lícito pela metade, em Alexandria por inteiro. Agora, sendo que em Roma, são suas palavras, os ratos comem farinha, este sujeito quer subir à cátedra, não sabe o que acontece no seu tálamo, certamente perscruta os espaços celestes e quer tornar-se um deus. Não lhe basta ter um templo na Bretanha, não lhe basta que os habitantes o venerem e lhe ofereçam preces como a um deus, a fim de propiciar seu idiota. No fim, Júpiter lembra-se que nem aos deuses é consentido, enquanto estiverem pessoas estranhas no Senado, apresentar e discutir propostas. Eu, assim fala, ó senadores, vos dei licença para pedir explicações, mas aqui agora é uma verdadeira balbúrdia. Quero seja observado o regimento interno do Senado. Qual será a opinião que de nós poderá ter este sujeito, quem quer que seja? Cláudio é mandado para fora da sala, e o primeiro a usar da palavra é o pai Jânio. Este tinha sido designado para as calendas de julho como cônsul da tarde. Era um indivíduo que, até onde chega a sua estrada, via diante de si e ao mesmo tempo atrás. Pronunciou um longo e eloquente discurso, como quem vive sempre no fórum, e o escrivão não conseguiu pegar tudo. Por isso, não apresento a oração para não alterar com palavras diferentes as suas frases. Falou longamente acerca da majestade dos deuses, não se devia dar esta honra a um sujeito qualquer. Nos tempos idos, concluiu, era grande honra ser feito Deus. Agora foi tudo reduzido por vós a uma palhaçada. Por isso, para não dar a sensação de julgar mais a pessoa do que o princípio, proponho, de hoje para diante, não poderá ser divinizado ninguém entre os que comem os frutos da terra, ou seja, entre os que são alimentados pela terra pródiga de trigo. Quem contra estes senatus consul for feito ou dito ou pintado Deus, seja entregue aos espíritos, e no próximo espetáculo, bem chicoteado entre os gladiadores noviços. Logo em seguida, está com a palavra o promotor Diéspeter Dallagnol,
cria do ex-juiz Caio Sergius Moros. Mas isso é grego de novo? Não, esse é o nome mesmo. Diéspite, modesto promotor, vivia de uma outra profissão. Vendia sentenças ao varejo. Hércules aproximou-se dele com um jeitinho e deu uma piscadinha. Então Dallagnol formulou assim a sua proposta. Considerando que o divo Cláudio é consanguíneo do divo Augusto e também da diva Augusta, sua avó, que ele quis divinizada, considerando que ele supera de muito em sabedoria todos os mortais e que pelo público interesse deve existir alguém em condição de comer nabos fervidos com queiroz, proponho que desde hoje o divo Cláudio seja uma divindade com todos os direitos, igual a qualquer outro nomeado anteriormente, e que este ato seja transcrito nas metamorfoses de Ovídio. As opiniões estavam divididas e Cláudio parecia sair vencedor. De fato, Hércules, batendo ferro enquanto estava quente, corria continuamente, sussurrando a cada um: não me negues este favor, é para mim uma questão pessoal. Amanhã, se precisares, vou te retribuir. Uma mão lava a outra. Então, foi a vez do divo Augusto, que se levantou e falou com inigualável eloquência. Ó senadores, Disse: vós todos sois testemunhas. Desde o momento de minha divinização, nunca abri a boca. Sempre só cuido de mim mesmo. Mas agora não posso ficar indiferente e sufocar uma dor que minha reserva tornaria ainda mais dura. Para isso procurei na terra e no mar a paz? Para isso acabei com as guerras civis? Para isso consolidei a urbe com as minhas leis, dele decoro de obras públicas, a fim de que, ó senadores, eu nem sei o que devo dizer. Qualquer palavra é nada para manifestar a minha indignação. Não me resta, senão, recorrer à célebre frase de Messala Corvino, homem de alta eloquência: tenho vergonha do poder. Este sujeito, aos senadores, que vos parece incapaz de maltratar um mosquito, matar os homens com a mesma facilidade com a qual o cão levanta a pata. Mas para que lembrarei eu tantas e tão ilustres vítimas? Não tem tempo para chorar as desventuras da pátria quem olha para os lutos domésticos. Por isso, deixarei de lado as desventuras da pátria e falarei só dos lutos domésticos. Pois se também minha irmã não sabe o grego, eu conheço, farinha pouca me ouvirão primeiro. Este sujeito, então, depois de ter ficado por tantos anos à sombra do meu nome, agradeceu-me dessa maneira, mandando matar 2 Júlias, minhas sobrinhas, uma com ferro, outra com fome, e depois um sobrinho, Lúcio Silano. Júpiter, veja se Silano não estava do lado da razão, pelo menos conforme a justiça estava do teu lado. Dize-me, ó divo Cláudio, por que todos os que mandaste matar os condenaste sem processo nem defesa? Onde existe esse costume? Aqui no céu, não. Continuou o divo Augusto. Vê, por exemplo, Júpiter, que reina há tantos séculos. Somente a Vulcão quebrou uma perna quando pegou pelo pé, jogando dos reinos celestes. Tá bom, é verdade que o Júpiter brigou com a mulher e a levantou no ar. Mas matou? Não matou. Pelo contrário, tu mataste Messalina. Dela eu era o tio dos pais, e tu mesmo eras. Não sei nada de nada, gritas. Raio que te parta. Ainda pior essa tua inconsciência do que tê-la matada. E sempre perseguiste o teu predecessor Calígula, também depois de morto. Calígula matou o sogro, Cláudio também o genro. Calígula não quis que o filho de Crasso fosse chamado Magno. Cláudio lhe devolveu o nome, mas lhe tirou a vida. Nesta família matou Crasso, Magno e Escribônia, 3 patetas, mas nobres. E Crasso era tão idiota que até podia ser imperador. Come on, guys. Vós quereis fazer desse sujeito um deus? Ele é tão bizarro que parece ter nascido para enfurecer os deuses. Em suma, se ele conseguir proferir 3 palavras, uma depois da outra, eu me rendo. Um deus. Quem poderá adorá-lo? Quem terá confiança nele? Se criardes deuses como este, ninguém acreditará que vós mesmos sois deuses. Ó senadores, quero concluir. Se no vosso meio sempre tive uma conduta honrada, se nunca dei a ninguém respostas rigorosas demais, vingai as ofensas que me foram dirigidas. Conforme as minhas argumentações, eis a proposta que eu apresento. E tendo pegado as tábuas de cera, disse: considerando que o divo Cláudio matou o sogro Arco Silano, 2 genros, Magno Pompeu e Lúcio Silano, o sogro da filha, Crasso Fruge, com quem se parecia como parecem 2 ovos, deixou a sua sogra morrer no corredor do hospital, é vizinho do miliciano que matou Marielle, escondeu Queiroz, apoia o governador Vícios Vícios, que é responsável pela morte de crianças, aprova a tortura, praticou nepotismo reiteradamente, tentando até colocar o filho numa embaixada. Isso não é nem nepotismo, é filhotismo. Escribônia, sogra de sua filha, a própria mulher, Messalina, e todos os outros que não foi possível contar. Proponho que sejam tomadas severas providências contra esse sujeito. Não lhe seja concedida a faculdade de ser julgado, assim como ele não concedia a ninguém. Aliás, seja levado daqui quanto mais cedo. Saia dos céus no máximo dentro de 1 mês, para deixar o Olimpo 3 dias. A proposta ganhou os votos da assistência. Imediatamente,
Mercúrio pegou-o pelo pescoço e arrastou-o dos céus até os ínferos. Lá, unde negam redire quenquam, lá de onde dizem, ninguém nunca voltou. Enquanto desciam pela via sacra, Mercúrio pergunta o porquê da aglomeração de gente. Seria o enterro de Cláudio? Era o mais esplêndido enterro de todos os séculos e organizado nos mínimos pormenores. Compreendia-se bem que era o enterro de um deus. Tão grande era o número dos flautistas, dos corneteiros, de todos os tipos de tocadores, tão grande era o barulho que até Cláudio podia ouvir. Todo mundo estava alegre, em festa. O povo romano passeava, sentindo-se livre. O careca da Havan e alguns rábulas se queixavam de todo o coração. E os juízes, pelo contrário, deixavam os seus abrigos, pálidos, emagrecidos, quase que no momento de entregar os pontos, gente que recomeçava naquele instante a viver. Um desses juízes, vendo os rábulas chorarem a própria sorte, aproximou-se e disse: quantas vezes eu falei, não é sempre carnaval. Como viu o seu enterro, Cláudio compreendeu que estava morto, pois um grande coro cantava solene hino fúnebre em Anapistos. Chorar devemos, bater o peito, ressoe no foro o triste clamor. Deu alçada um homem grande, nunca no mundo viveu um outro maior varão. Vencia no curso em disparada os mais velozes, vencia os rebeldes dos ambientalistas, perseguia os petistas, com flechas rápidas, com firme punho sabia da arma tiro soltar, para ferir hoste que foge ou as pintadas costas dos novos. Impôs o jugo férreo de Roma, ora aos paraíbas, para além das praias de um alto mar, ora aos imigrantes do escudo. O mesmo pélago tremeu vencido sob o ameaço. Apresenta-se bem limpo, como quem sai do banho, e grita: Os deuses misturam-se aos homens? Vamos! Interrompe Mercúrio. Anuncia a nossa chegada. Imediatamente, Bebiano voa. A estrada desce bastante, é fácil descer. E Cláudio, embora manco, num instante chega às portas de Dite, onde estava estirado Cérbero, ou, como o chama Horácio, a fera que tem 100 cabeças. Cláudio fica um pouco perturbado, sempre tinha se deleitado com o seu pudolzinho branco, quando vê na sua frente aquele canzarrão preto e peludo que não gostaríamos de encontrar na escuridão. Mas Bebiano põe-se a gritar: Está chegando Cláudio! Acorre uma multidão festiva. Alegre-se o mundo inteiro, novamente o encontramos. Havia os ministros Paulo Pedes, Ônix Valeriano, Desonécio de Araújo, Abraão Vaitar, Damares e Jesus na Goiabeira, além dos generais sem nome. No meio da multidão ululante encontrava-se Hélio Fanfarrão, que Cláudio tornara como título de distinção e um divertimento de Messalina, e num relâmpago espalha-se a notícia da chegada de Cláudio. Acodem, correndo, os senadores, o major do Olimpo, Soraya do Trono e o atrasado Dias, que Cláudio havia enviado na frente para não se encontrar em lugar nenhum sem os devidos preparativos. Chegam em seguida os supostos amigos Lucianos Milionários, Carlos Fode, Joyce Rastelo e Maximus Frota, todos deputados. Enfim, a filha do irmão, a filha da irmã, genros, sogros, sogras, em suma, todos os parentes mais próximos, formam uma fila que vai ao encontro de Cláudio. Vendo, se exclama: Everybody here! Tudo lotado aqui de amigos! Mas como é que vocês chegaram aqui? Então Maximus Frota lhe grita: Que dizes, monstro cruel? De que maneira? Quem podia enviar-nos aqui senão tu, o assassino de todos os amigos? Mas vamos diante dos juízes. Vou te mostrar os nossos tribunais. Então, leva-o ao tribunal de Erro, que instruía processos conforme a lei Cornélia acerca do homicídio. Frota pede que seja inscrita a causa contra Cláudio e apresenta o ato de acusação. Mortos 35 senadores, 225 cavaleiros romanos, e depois todos os outros, quantos são os grãozinhos de pó e areia. Cláudio não encontra um advogado defensor. Enfim, apresenta-se Públio Petrônio, seu velho companheiro, homem esperto na linguagem claudiana, e pede um pouco de tempo para preparar a defesa. Não é atendido. Maximus Frota sustenta a acusação no meio de um barulho danado e o defensor gostaria de responder, mas Eco, homem justo, pronuncia o veto e condena o réu depois de ter ouvido somente a acusação, declarando: Receba mal que fez, assim seja feita a justiça. Seguiu-se um grande silêncio. Todos ficaram estupefatos pela novidade. Nunca tinham visto sistema igual.
Todavia, a Cláudio pareceu mais uma injustiça do que uma novidade. Discutiu-se muito acerca do tipo de castigo. Uns sustentavam: Sísifo já fora carregador por bastante tempo, Tântalo, não recebendo socorro, morrera de sede. Era preciso brecar a roda de Ixião, coitadinho. Mas a proposta foi rejeitada. Aposentar aqueles veteranos podia dar a Cláudio a ilusão de ter, num dia futuro, igual tratamento. Decidiram que era necessário encontrar um novo castigo, isto é, inventar para ele uma fadiga vã e, ao mesmo tempo, a ilusão de um novo tormento sem fim e sem resultado. Eis, Éaco condena-o a jogar dados, mas usando um copo sem fundo. E Cláudio começa, imediatamente, corre atrás dos seus dados, que sempre lhe foge, e não pode concluir nada. E quantas vezes quis jogá-los do copo sonoro, ambos os dados pelo seu fundo furado escapavam. E quando novamente reunidos, ousava jogá-los, sempre pronto a brincar, sempre pronto a pegar seus dados, ficou desiludido. Os dados lhe fogem das mãos, perenes traidores, escapando às ocultas, distantes. Assim, quando está para chegar sobre o cume do monte, escapa-se das costas de Sísifo inútil Penedo. De improviso chega Calígula, que o pede como escravo. Apresentam-se testemunhas, que podem afirmar ter visto Cláudio receber chicotadas e bofetadas por parte de Calígula. É então retirado de Calígula, que o dá de presente a Eco, e Eco o entrega ao seu ex-escravo Menandro para que faça dele um serviçal na instrução de processos.